Ela não sabia, mas ao limpar aquele quadro esquecido pelo tempo, estava apagando o pó de um século e revelando o rosto do destino. Isadora Menezes era restauradora de obras de arte. Trabalhava sozinha em um ateliê pequeno, escondido nas ruas antigas de Lisboa. Ali, entre pincéis, solventes e o cheiro agridoce de tinta velha. Ela passava os dias devolvendo cor a rostos que o tempo insistia em apagar. Havia algo de diferente nela, um tipo de sensibilidade que não se aprendia nas aulas de arte. Ela costumava dizer que conseguia ouvir as emoções escondidas nas camadas de tinta. Algumas pinturas lhe traziam paz, outras medo, mas nenhuma, até aquele dia, havia feito seu coração parar. O quadro havia chegado envolto em um lençol branco, como um corpo sendo velado. Um funcionário o deixou na porta e disse apenas: "Foi o senhor Afonso Duarte quem mandou", e foi embora, sem olhar para trás. Isadora estranhou. Nunca ouvira falar desse nome, mas o peso do sobrenome parecia antigo. Duarte, uma família que soava nobre e distante, como algo que pertencia a outro tempo. Curiosa, ela puxou o lençol e viu o retrato. A pintura era imensa, quase do tamanho de uma pessoa. O rosto, porém, estava coberto por uma névoa de sujeira e rachaduras. Mas havia algo ali, algo que parecia pulsar por trás da escuridão. Ela ajeitou o cavalete, acendeu a luminária e começou o trabalho. Os primeiros minutos foram silenciosos, como se o ar esperasse algo acontecer. Cada pincelada removia uma camada de sombra, e a cada toque Isadora sentia uma presença. Um arrepio subia-lhe pela espinha, mas ela não parava. Então, algo começou a surgir. Primeiro os traços de um rosto feminino, depois os olhos, grandes, melancólicos, cheios de vida. E foi nesse momento que o tempo parou, porque aqueles olhos eram os dela. Isadora recuou, assustada. Por um instante achou que fosse apenas semelhança, uma coincidência, mas à medida que limpava o restante da pintura, percebia o impossível. A mulher retratada era idêntica a ela, com o mesmo olhar sereno e a mesma pequena cicatriz na sobrancelha. O coração disparou. Ela sentiu o chão desaparecer, o ar faltar. Quem era aquela mulher? E por que alguém a teria pintado há tanto tempo? Tentou se acalmar, mas não conseguiu. Pegou o celular para ligar para o cliente, o tal Afonso Duarte Menos, mas a ligação não completou. Como se o número existisse apenas no passado. Naquela noite, Isadora não dormiu. Ficou sentada em frente ao quadro, observando o rosto que a encarava. A luz do abajur fazia o retrato parecer vivo, como se a mulher respirasse em silêncio. Então, um som ecoou do lado de fora. Uma batida discreta na porta do ateliê. 3 toques lentos e um silêncio pesado. Isadora hesitou, mas foi até lá. Ao abrir, viu um homem alto, de terno escuro, com o rosto parcialmente coberto pela sombra da rua. Os olhos dele, frios, mas tristes, pousaram sobre o quadro. "Sou Afonso Duarte", disse ele com voz baixa e firme. "Vim buscar o que resta da minha família." Ela não entendeu, mas algo no modo como ele olhava o retrato. Não era curiosidade, era dor. Era dor, como se aquele quadro guardasse algo que ele temesse reencontrar. Afonso entrou sem pedir permissão. Andou até o retrato e parou diante dele. Por um momento, ficou mudo. Depois, murmurou algo que Isadora quase não ouviu. "Ela era minha bisavó." Isadora piscou, surpresa. Ele continuou, com a voz embargada, desapareceu em 1901 e ninguém nunca soube o que aconteceu. Dizem que o quadro foi pintado logo antes dela sumir. O silêncio entre os dois ficou denso. Isadora, confusa, olhou para o retrato e depois para ele. "Mas ela é idêntica a mim." Afonso levantou o olhar sério e respondeu: "Eu sei." A frase caiu como um raio. Por um instante, o som do vento lá fora pareceu mais alto. A lâmpada piscou e Isadora sentiu, pela primeira vez, que havia algo maior do que ela.
naquele ateliê. Afonso deu um passo para trás e respirou fundo. Amanhã quero que venha comigo até a mansão da minha família, porque ela perguntou, ainda trêmula, porque o que você viu não é coincidência. Há 100 anos, alguém prometeu que voltaria. E talvez, Adora, esse alguém seja você. Ele saiu, deixando apenas o som dos passos ecoando no corredor. Isadora ficou sozinha, encarando o retrato. E teve a estranha sensação de que a mulher dentro da pintura sorriu. Naquela noite, ela chorou sem saber por quê. E quando, exausta, apagou as luzes, a voz de Afonso ainda ecoava em sua mente. Bem-vinda ao Jardim de Inverno. Na manhã seguinte, o céu de Lisboa amanheceu cinzento, como se pressentisse o que estava por vir. Isadora acordou cedo. Não dormira quase nada. O som da chuva fina contra a janela a acompanhou durante toda a madrugada, misturado à voz que ecoava em sua cabeça. Bem-vinda ao Jardim de Inverno. Ela repetia essas palavras sem saber por quê. Era como um eco antigo, um chamado que não vinha deste tempo. Vestiu um casaco de lã, prendeu o cabelo em um coque simples e pegou o metrô rumo à periferia norte, onde, segundo Afonso, ficava a mansão da família Duarte, enquanto o trem cortava os trilhos. Ela olhava pela janela e via o reflexo de si mesma, o mesmo olhar cansado, curioso, mas agora algo nela parecia diferente, como se desde a noite anterior vivessem dois mundos ao mesmo tempo, o presente e um passado que insistia em chamá-la de volta. O portão da propriedade era imenso, ferro-embelecido coberto de era e musgo. No topo, o brasão da família Duarte, duas iniciais entrelaçadas. B e autor, ela não sabia, mas aquelas letras marcariam sua vida para sempre. Quando o portão se abriu, o som dos metais arranhando o solo fez eco entre as árvores. Um carro preto apareceu e o motorista, um senhor de cabelos brancos, desceu para cumprimentá-la. Senhorita Isadora, o senhor Afonso a está esperando. Ela apenas assentiu e entrou. O caminho até a casa parecia não ter fim. As árvores formavam um corredor natural e no final, entre a névoa, surgiu a mansão Duarte, um casarão de pedra cinzenta, com janelas altas e telhado escuro coberto de limo. Era como se o tempo tivesse parado ali. O carro estacionou. O motorista abriu a porta e ela desceu. O vento gelado bateu em seu rosto, trazendo o cheiro de terra molhada e lembranças antigas. A porta principal se abriu lentamente e lá estava ele, Afonso Duarte, vestido de preto, como na noite anterior. Mas agora a expressão era outra, não apenas fria, mas quebrada. Obrigada por vir, ele disse, com um leve aceno. Espero que não tenha sido um incômodo. Não, eu só queria entender o que está acontecendo. Afonso respirou fundo, olhou ao redor como se temesse ser ouvido. Depois fez um gesto para que ela o seguisse. O interior da casa era ainda mais imponente do que ela imaginava. Paredes cobertas de quadros antigos, tapetes vermelhos, um relógio de pêndulo marcando um tempo que parecia imóvel enquanto caminhavam. Isadora notou que cada quadro tinha algo em comum. Mulheres, todas com o mesmo olhar, o mesmo semblante, triste e, de algum modo, todas pareciam com ela. Quem são elas? Pergunto. Afonso hesitou. As mulheres da minha família Duarte por nascimento e por maldição. Ela franziu o senho. Maldição? Ele não respondeu, apenas continuou andando. Subiram uma escadaria em espiral até o segundo andar. O ar estava frio, o chão rangia a cada passo. Afonso parou diante de uma porta dupla, de madeira escura. Girou a maçaneta lentamente e abriu. Este é o Jardim de Inverno. O ar dentro do salão era diferente. Um cheiro de flores secas e tinta antiga. A luz entrava filtrada pelos vitrais coloridos, pintando o chão com reflexos dourados. No centro do cômodo, um enorme retrato pendurado na parede principal. E
diante dele, coberto por um lençol branco, um cavalete com outro quadro, o mesmo que Isadora restaurara. Ela se aproximou devagar. As mãos tremiam, puxou o lençol e viu o rosto da mulher, o seu próprio rosto, encarando-a de volta. Afonso observava em silêncio. Havia algo no olhar dele, um misto de medo e ternura. O retrato foi pintado em 1901, disse ele, pouco antes de Beatriz Duarte desaparecer. Beatriz, Beatriz, ela repetiu, tocando o nome gravado na moldura. Sim, ela era minha bisavó, e segundo a lenda, ela morreu tentando proteger o segredo da família. Isadora se afastou um passo. E que isso tem a ver comigo? Afonso respondeu sem olhar para ela. Tudo. Ele foi até uma estante, puxou um livro de capa marrom e tirou de dentro dele uma carta antiga. Esta carta estava escondida atrás do quadro, mas só decidi abrir ela ontem à noite. Depois de te ver, Isadora pegou o envelope. O papel estava amarelado, com cheiro de mofo e lágrimas antigas. Abriu com cuidado. A letra era delicada, mas trêmula. Miguel, meu amor, se estiver lendo isto, é porque o destino nos puniu. Nosso filho jamais saberá quem é o verdadeiro pai, mas prometo que de alguma forma o sangue encontrará o caminho de volta ao jardim. Isadora ergueu o olhar, confusa. Um filho. Afonso assentiu. Beatriz amava um homem chamado Miguel, um pintor, mas ele não era da nobreza e o pai dela destruiu tudo. Ela engoliu em seco. Então, você acha que você é o eco do que ela foi, a prova viva de que o sangue cumpriu sua promessa. Sil en Neseio, só o vento batendo nos vitrais, fazendo as cores dançarem sobre o chão. Isadora tentou rir, mas a voz falhou. Isso é loucura, talvez, respondeu ele. Calmo, mas explique. Então, como uma mulher idêntica a Beatriz apareceu, 100 anos depois, e trouxe o quadro de volta para casa. Ela não soube o que dizer. A verdade é que, por mais absurda que parecesse, algo dentro dela sentia que ele estava certo. Como se cada passo que dera na vida tivesse conduzido até aquele momento, Afonso guardou a carta e olhou pela janela. A chuva havia parado do lado fora o jardim. Começava a se cobrir de névoa. Hoje à noite o vento vai mudar. Disse ele. E quando isso acontecer, o passado voltará. Isadora não respondeu, apenas ficou observando o reflexo de ambos no vidro da janela, menos duas figuras, lado a lado, unidas por algo que ela ainda não compreendia. Então, Afonso quebrou o silêncio. Quero te mostrar uma coisa. Ele caminhou até o fundo do salão, onde uma porta menor estava semiaberta. Atrás dela, um corredor estreito e escuro, iluminado apenas por candelabros antigos. O som dos passos ecoava, misturando-se ao bater distante de um relógio antigo. No fim do corredor havia uma pequena sala. Lá dentro, uma vitrine de vidro com objetos antigos, joias, fotografias e uma mecha de cabelo, guardada em um frasco. Afonso parou diante dela. Dizem que é tudo o ponto que restou de Beatriz. E por que guarda isso aqui? Perguntou Isadora, com a voz baixa. Porque minha família acredita que enquanto o cabelo dela existir, o espírito dela nunca descansará. Ela sentiu um arrepio, olhou mais de perto e viu, ao lado do frasco, uma foto antiga. Nela, Beatriz sorria. E, atrás dela, estava um homem idêntico a Afonso. Isadora levou a mão à boca. Meu Deus! Ele confirmou em silêncio. O nome dele era Miguel. Por um instante, o ar pareceu sumir da sala. Dois rostos, dois tempos, a mesma história se repetindo. Isadora deu um passo para trás. Isso não é possível. Não tente entender. Apenas
Sinta, respondeu ele. Talvez nós sejamos o espelho do que o destino começou e nunca terminou. Ela ficou em silêncio. Do lado D, fora a chuva voltou a cair, e o som das gotas contra o vidro parecia um sussurro de vozes antigas. Afonso se aproximou devagar. Amanhã quero que venha novamente. Há mais um quadro, o último que Beatriz pintou. Ninguém jamais o restaurou. Talvez você seja a única capaz de fazê-lo. Ela hesitou. E se eu disser não, então o passado continuará pedindo até que diga sim. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, cansado, mas que fazia o coração dela acelerar sem razão. Quando Isadora saiu da mansão, a chuva havia virado neblina. O vento frio tocava seu rosto como uma mão invisível. E pela primeira vez, ela sentiu, lá no fundo, que não era mais apenas Isadora. Era alguém que o tempo esqueceu, mas o destino insistia em reencontrar naquela noite. De volta ao seu pequeno ateliê, ela ficou parada diante do espelho, olhando o próprio reflexo, o mesmo rosto da mulher do retrato, o mesmo olhar, e pela primeira vez teve medo de descobrir quem realmente era. Quando o sangue chama, o coração obedece. Amanhã amanheceu fria e silenciosa. O céu de Lisboa estava coberto por nuvens espessas, como se o sol tivesse medo de nascer e Isadora mal dormira. Desde que deixara a mansão dos Duarte, os sonhos se misturavam com lembranças que ela nunca viveu. Uma voz chamava seu nome, e em cada sonho havia um jardim coberto de neve, e uma mulher que sorria exatamente como ela. Ao acordar, encontrou o quadro de Beatriz sobre a mesa. A pintura parecia diferente. Os olhos, antes apagados, agora brilhavam sob a luz do amanhecer. Era como se alguém tivesse tocado o retrato durante a noite. Ela se aproximou, hesitante, sussurrou: "Quem é você? E por que me escolheu?" O silêncio respondeu com o som distante de sinos da igreja. Ela sabia o que precisava fazer. Horas depois, Isadora estava novamente diante do portão de ferro da mansão Duarte. O vento soprava mais frio do que no dia anterior, e as folhas úmidas grudavam nas pedras do chão. O motorista idoso abriu o portão e a cumprimentou com um leve sorriso. O senhor Afonso à espera no salão dos retratos. O caminho parecia mais longo desta vez. Enquanto caminhava, Isadora teve a sensação de que as estátuas do jardim a observavam. Cada passo ecoava como uma lembrança sendo acordada. Quando entrou na casa, Afonso já a esperava. Ele estava junto à lareira, olhando fixamente para um retrato antigo pendurado acima do fogo. O quadro retratava um homem de traços firmes, olhos escuros, muito parecido com ele. "É meu bisavô, o marido de Beatriz", disse Afonso, sem virar o rosto. "O homem que a destruiu." Isadora ficou em silêncio. Sentiram o peso daquelas palavras. Ele então virou-se e a olhou com intensidade. "Há algo que preciso te mostrar, mas o que verá pode mudar tudo o que acredita sobre si mesma." Eles subiram por uma escada estreita que levava ao sótão. O ar lá em cima era denso, carregado de poeira e lembranças esquecidas. Afonso acendeu uma lamparina, e a luz revelou dezenas de quadros empilhados contra as paredes. Este era o ateliê de Beatriz. Disse ele. Depois que desapareceu, meu bisavô mandou trancar este lugar. Ninguém mais entrou aqui até hoje. Isadora passou os dedos sobre uma mesa coberta de pó. Ali ainda havia pincéis, potes de tinta seca e um perfume leve de óleo de linhaça, menos como se o tempo tivesse parado no momento em que ela sumiu. No canto da sala, um quadro coberto por um lençol chamava atenção. Isadora se aproximou. O tecido estava manchado, mas o formato do cavalete era familiar. Seu coração começou a bater mais rápido. "Posso?" Afonso apenas assentiu. Ela puxou o pano. O som do tecido ecoou pelo sótão como um sussurro. Então o que estava escondido revelou-se. O retrato mostrava um casal.
um homem e uma mulher. Eles estavam juntos os dadas, mas o rosto do homem havia sido riscado com golpes de faca. Isadora recuou um passo, chocada. Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Afonso se aproximou, a lamparina tremia em sua mão. O quadro foi encontrado assim. Meu bisavô dizia que Beatriz o destruiu antes de desaparecer. Ela olhou mais de perto. Apesar dos cortes, ainda era possível ver parte do rosto masculino. E quando a luz da lamparina o iluminou, Isadora sentiu o corpo estremecer, o homem no retrato. Era idêntico a Afonso. Ela levou a mão à boca, sem conseguir falar. Isso não pode ser. Afonso desviou o olhar como se já esperasse aquela reação. Eu também não entendo, mas cada geração da minha família nasce alguém com o mesmo rosto, como se o tempo se recusasse a esquecer. O silêncio caiu pesado entre eles. Do lado de fora o vento começou a bater nas janelas, fazendo o vidro tremer. Isadora deu um passo à frente, olhando o quadro riscado com uma mistura de medo e fascinação. Você acha que esse homem era Miguel? Talvez, respondeu Afonso. Ou talvez ele fosse eu em outra vida. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Por um instante teve a sensação de que as sombras do sótão se moviam, como se algo ou alguém menos estivesse ali com eles. Afonso se virou para ela. O rosto, agora a poucos centímetros do seu. Há mais uma coisa. Ele se abaixou e puxou uma pequena caixa de madeira debaixo da mesa. Dentro dela havia um medalhão de ouro antigo, com o mesmo brasão B e a que Isadora havia visto no portão. Ele abriu. Dentro, uma miniatura em pintura. Beatriz sorrindo. É ao lado dela, o mesmo homem do quadro riscado? Encontrei isso com a carta. Disse ele, mas repare no que está gravado atrás. Isadora virou o medalhão. Lá estava escrito, com letras quase apagadas, para Isadora: quando o inverno voltar, traga-me de volta. O chão pareceu sumir sob seus pés. O nome, o mesmo nome dela. Ela olhou para Afonso, assustada. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu queria que fosse. Ele segurou o medalhão com força. Minha avó dizia que quando a neve caísse sobre Lisboa novamente, a mulher do retrato voltaria. Para terminar, que foi interrompido. De repente, uma rajada de vento forte entrou pela janela quebrada, apagando a lamparina. O sótão mergulhou na escuridão. Isadora sentiu o coração acelerar. Afonso acendeu o isqueiro. A pequena chama revelou os olhos dela, marejados. Ele se aproximou lentamente. Você sente também, não sente? Ela, sinto, mas não sei o que é. É o passado nos chamando. O olhar dele era intenso, quase hipnótico. Por um instante, o mundo pareceu desaparecer. Apenas os dois. O som da respiração misturado ao vento. E a certeza de que aquele momento, de alguma forma, menos já havia acontecido antes, quando desceram do sótão. O clima na casa estava diferente. As luzes tremulavam e o relógio antigo marcava meia-noite. Afonso caminhava à frente, em silêncio. Isadora o seguia, tentando entender o que sentia. Medo, fascínio ou algo mais profundo. Ao passarem pelo corredor dos retratos, ela parou. Um dos quadros, o da mulher, vestida de branco, tinha agora uma nova rachadura, como se o tempo tivesse se partido ali, diante dos seus olhos. Ela olhou para Afonso. Você viu isso? Mas ele já estava longe, indo em direção ao jardim. Isadora seguiu até o final do corredor, onde uma porta de vidro dava acesso ao jardim de inverno. Do lado fora a chuva fina caía sobre as folhas. O ar era frio, úmido e carregado de algo sobrenatural. Afonso abriu a porta e entrou. O chão de mármore brilhava sob o reflexo da lua.
Flores brancas, que deveriam estar mortas naquela estação, floresciam sob a luz pálida. Ele se virou para ela e disse, com a voz baixa, é aqui que tudo começou. Ela se aproximou, o vento balançava os cabelos e por um instante jurou ver uma silhueta feminina atrás das folhas do jardim, menos um vestido, branco flutuando entre as sombras. Isadora apertou o medalhão contra o peito, tentando não chorar. Afonso, que isso significa? Ele respirou fundo e respondeu, significa que Beatriz nunca foi embora. O vento soprou mais forte. As velas da estufa se apagaram uma a uma, e naquele instante, uma voz feminina ecoou pelo jardim menos doce, distante, como um sussurro vindo de outro século. Miguel, Isadora se virou, o coração disparado, mas não havia ninguém, apenas o som do vento e o eco do passado pedindo para ser ouvido outra vez. A noite seguinte caiu pesada sobre Lisboa. O vento soprava entre as ruas estreitas, carregando consigo o frio e o som distante dos sinos da igreja. Isadora não conseguia dormir. Desde que ouvira aquela voz no jardim menos suave, triste, chamando por um nome que não era o dela menos, sua alma parecia dividida em duas. De um lado, a mulher moderna, racional, tentando entender com a mente o que o coração já sabia. Do outro, algo antigo, adormecido em seu sangue, pedindo para acordar no ateliê. O quadro de Beatriz repousava sobre a mesa, iluminado apenas pela luz do abajur. O olhar da mulher no retrato parecia mais vivo do que nunca, como se acompanhasse cada movimento de Isadora. Ela passou os dedos pela moldura e sussurrou, "O que você quer de mim?" E foi então que sentiu. Um vento leve atravessou o quarto, mesmo com as janelas fechadas. O quadro tremeu levemente, e algo caiu no chão, um pedaço solto da madeira da moldura. Atrás dele, escondido, um pequeno envelope selado com cera antiga. O coração de Isadora disparou. Tremendo, ela pegou o envelope. A cera estava rachada e sobre ela as mesmas iniciais que vira tantas vezes Bedon, Beatriz Duarte, Elaicito. Sabia que o que estava ali dentro poderia mudar tudo, mas algo, uma força silenciosa, menos a fez abrir. Dentro havia uma carta, o papel amarelado, as bordas gastas, a tinta desbotada, mas ainda legível. Ela desdobrou lentamente e começou a ler em voz alta. Se algum dia esta carta for encontrada, é porque o tempo decidiu ter piedade de mim. Meu nome é Beatriz Duarte e amo um homem que o mundo diz que não posso amar. Chama-no de Miguel. Ele é artista, simples, livre, mas para minha família ele é uma vergonha. Prometeram-me a outro homem, rico, poderoso, cruel, e disseram que o casamento traria honra aos Duarte. Mas o que é honra? Quando o coração é condenado ao silêncio, esta pintura é o único lugar onde o nosso amor ainda respira. Se o tempo permitir, alguém a encontrará, e talvez nesse dia minha alma enfim possa descansar. A quem ler estas palavras, peço perdão, pois o que fiz, fiz por amor. Isadora terminou de ler e ficou parada imóvel, com a carta tremendo em suas mãos. As palavras pareciam familiares demais, como se não as estivesse lendo pela primeira vez. Fechou os olhos e então viu, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Ela estava em outro lugar, um jardim coberto de neve, uma mulher, Beatriz menos ajoelhada, chorando, e um homem diante dela menos Miguel, segurando suas mãos. Prometa que, se o destino nos separar, vai me procurar. Ele disse-a, nem que leve um século inteiro. Prometo, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. O vento soprou, e tudo sumiu. Isadora abriu os olhos de repente. O ateliê voltou a existir, mas o eco daquelas vozes ainda vibrava dentro dela. No mesmo instante, o celular vibrou. Uma mensagem curta de Afonso. Precisamos conversar. Hoje, à meia-noite, no jardim. Ele e se tu. Parte dela queria fugir
de tudo aquilo, da história, do medo dele, mas algo mais forte a puxava de volta à meia-noite. O destino a esperava. O caminho até a mansão parecia diferente à noite. A neblina cobria a estrada e a lua cheia refletia sobre os portões de ferro, fazendo-os brilhar como prata antiga. Quando o motorista abriu o portão, Isadora percebeu que o jardim estava iluminado. Pequenas velas cercavam o lago e pétalas brancas flutuavam sobre a água. Afonso a esperava lá, de pé, vestido de preto, com as mãos nos bolsos, olhando o reflexo da lua. Quando ela se aproximou, ele virou-se lentamente. Você encontrou, não é? Ela apenas assentiu. A carta estava escondida no quadro, e agora você entende, disse ele, calmo. Tudo o que minha família tentou enterrar. Isadora tirou a carta do bolso. Beatriz amava Miguel e foi punida por isso? Sim, respondeu ele, olhando o chão. Mas há algo que você ainda não sabe. Ele caminhou até uma pequena mesa de pedra, pegou um livro antigo e colocou diante dela. Era um diário. A capa de couro, desgastada, com o mesmo símbolo gravado. B e A. Este é o diário de Beatriz. Foi encontrado por minha avó há 40 anos, mas ela nunca conseguiu lê-lo. Dizia que as palavras mudavam toda vez que tentava. Isadora abriu o livro. As páginas pareciam novas, como se tivessem sido escritas ontem. E na primeira linha havia uma frase: para mim mesma, quando eu voltar. O coração dela gelou. Como assim voltar? Afonso respirou fundo. Beatriz acreditava na reencarnação. Ela dizia que o amor era uma linha que o tempo não conseguia cortar e que um dia, quando o inverno voltasse, ela e Miguel se encontrariam de novo. Isadora o encarou, a carta ainda nas mãos, as palavras ecoando dentro dela. Ela queria rir, dizer que era loucura, mas algo dentro dela, menos algo antigo, sabia que não era. E se for verdade? Sussurrou. Então você é Beatriz? Respondeu ele, sem hesitar. O silêncio se estendeu. O vento balançava as flores e uma pétala caiu sobre a carta. Afonso se aproximou, tão perto que ela pôde sentir o calor da respiração dele, desde o dia em que te vi. Isadora, tive a sensação de te reconhecer, não como uma estranha, mas como alguém que esperei por toda a vida. Ela recuou um passo, o coração batia forte demais. Você está dizendo que que talvez estejamos terminando a história que eles começaram por um instante? O tempo pareceu parar. Os olhos de Afonso encontraram os dela, e tudo ao redor desapareceu menos a chuva, o frio, o medo. Quando os lábios se tocaram, um raio de luz cortou o céu. O vento soprou com força, e o reflexo da lua se fragmentou no lago. Mas, no meio da tempestade, eles não se soltaram. O beijo não era apenas desejo. Era memória, era reencontro, e quando se separaram, Isadora chorava sem saber por quê. Afonso a segurou pelo rosto. Mas, disse ele, a voz trêmula. Na carta há uma segunda página. Você precisa ler. Isadora olhou para o papel novamente. Entre as dobras havia algo que ela não vira antes. Um pedaço menor, escondido sob a dobra inferior. Abriu e leu. Se eu não sobreviver, escondi o retrato que prova a verdade. Miguel pintou um segundo quadro, menos aquele que ninguém jamais viu. Nele está o segredo do sangue e o destino de quem o carregar. Isadora levantou os olhos. Um segundo quadro. Afonso assentiu. Sim, e tá nesta casa. Ela sentiu o chão girar. Tudo fazia sentido agora. As coincidências, os sonhos, o nome gravado no medalhão. Beatriz pedira para ser encontrada. E Isadora havia obedecido. Um trovão ecoou e a chuva começou a cair forte. O vento balançava as janelas do jardim e a chama das velas tremia. Afonso pegou a carta, guardou-a dentro do casaco
e segurou a mão dela. Amanhã, ao amanhecer, iremos ao porão. É lá que o quadro está escondido. Ela o olhou com o coração apertado entre medo e esperança. E se que encontrarmos mudar tudo? Ele sorriu, triste. Então, finalmente, saberemos por que o destino insiste em nos unir. Naquela noite, Isadora voltou ao ateliê sozinha. A chuva batia nas janelas e o som do vento parecia chamar seu nome. Ela olhou para o retrato de Beatriz uma última vez e, por um breve instante, jurou ver a mulher sorrir, um sorriso sereno, de quem sabia que a história estava prestes a continuar. O amanhecer chegou silencioso. O céu ainda chorava uma chuva fina, como se o mundo lavasse o que restara da noite anterior. Isadora não dormira. Passara horas, olhando o retrato de Beatriz, lembrando do beijo do jardim, da voz no vento e da promessa que Afonso fizera. Amanhã, ao amanhecer, iremos ao porão. E agora, o amanhã havia chegado. Quando o carro a deixou em frente à mansão Duarte, a névoa ainda cobria o jardim. As flores brancas brilhavam com gotas de orvalho e o portão rangeu lentamente ao abrir, como se também soubesse o que estava prestes a acontecer. Afonso a esperava na porta. Vestia o mesmo casaco preto, o olhar cansado, mas decidido. — Tá pronta? Perguntou Ela hesitou, respirando fundo. — Nunca estive, mas vamos. Ele abriu caminho Os dois entraram sem trocar mais palavras. O porão ficava sob a ala antiga da casa, atrás de uma porta de ferro trancada com uma chave pesada. O som do metal ecoou pelo corredor e o cheiro de mofo e madeira velha tomou o ar. A escada descia em espiral. A cada degra, a luz ficava mais fraca. Isadora sentia o coração acelerar, não apenas pelo medo, mas por algo que parecia chamá-la de dentro da escuridão. Quando chegaram ao final, Afonso acendeu uma lanterna. A luz cortou o breu e revelou um salão subterrâneo, caixas, móveis antigos, quadros empilhados e no centro, coberto por um lençol grosso e empoeirado. Um cavalete isolado, o ar ali era frio, quase imóvel. Afonso se aproximou e, com um gesto silencioso, inclinou a cabeça para que ela fizesse o mesmo que antes. Isadora respirou fundo. As mãos tremiam quando tocaram o tecido. O cheiro de tinta seca e lembranças esquecidas encheu o ar, e então ela puxou o pano. O quadro revelado era enorme, maior do que todos os outros. Mas a imagem era diferente de tudo que ela já tinha visto. No centro, uma mulher, Beatriz menos de vestido branco, de pé em um jardim coberto por neve. Nos braços ela segurava um bebê. Ao fundo, um homem parcialmente oculto pela sombra observava os dois. Isadora prendeu a respiração. A cena parecia viva. A luz pintada no quadro parecia pulsar e o rosto da mulher, de novo, era o dela. Meu Deus! Sussurrou. Afonso se aproximou, a lanterna tremendo em sua mão. O filho, ele disse, com a voz baixa. Ela teve o filho de Miguel. Isadora passou os dedos pela superfície da pintura. As camadas de tinta pareciam quentes, como se o quadro respirasse. E então ela notou algo menos na base, quase escondido pela assinatura. Pequenas letras gravadas à mão. Para Isadora menos o sangue encontrará o jardim. Ela deu um passo atrás, sem ar. Afonso a segurou pelos ombros. — Tá tudo bem, murmurou, mas não estava. O chão parecia girar. As lembranças que não eram dela voltavam como flashes. A voz de uma criança chorando. O som de cavalos. Um grito feminino ecoando na noite. Ela cambaleou. E Afonso a amparou antes que caísse. O toque das mãos dele a trouxe de volta. Mas algo mudou naquele instante. Os olhos se encontraram menos e, por um segundo, o passado e o presente se confundiram. Ela não viu Afonso. Viu Miguel, o rosto dele, mais jovem, os mesmos olhos, o mesmo gesto ao tocá-la. A cena do quadro parecia ganhar vida diante deles.
O vento começou a soprar dentro do porão, mesmo sem janelas abertas. A chama da lanterna oscilou. Isadora sussurrou: "Você sente isso?" "Sinto", respondeu ele, firme como se ela estivesse aqui. De repente, um som metálico ecoou. Um baú caído ao lado da parede se abriu sozinho. Dentro, um monte de papéis envelhecidos. Isadora se aproximou, ainda trêmula, e pegou o primeiro. Eram páginas de um diário, escritas pela mesma caligrafia da carta. "O retrato do jardim é meu testamento. Nele está escondido o segredo do sangue dos Duarte. O filho que dei à luz nunca foi entregue ao homem que me possuía, mas sim ao homem que me amava. Esse sangue correrá novamente, e quando o inverno voltar, ele reconhecerá a mulher que carrega o meu rosto." Isadora deixou o papel cair. Afonso o pegou, leu em silêncio, e os olhos dele marejaram. "Meu Deus!" murmurou. Isso quer dizer que ele a olhou com uma mistura de choque e ternura. "Eu sou descendente de Miguel." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Isadora recuou um passo, sem saber o que sentir. As lágrimas vieram sem permissão. Sussurrou. "Você é o reflexo de Beatriz." Ele avançou um passo, os olhos brilhando. O amor dele sobreviveu através de nós. Ela tentou falar, mas não conseguiu. O medo e o desejo se misturavam dentro dela. Tudo o que era impossível agora fazia sentido demais. Afonso segurou o rosto dela, as mãos firmes, mas suaves. "Não lute contra o que o tempo quer", murmurou. "Há 100 anos eles foram separados, mas agora o inverno os trouxe de volta." E antes que ela pudesse responder, ele a beijou. O beijo foi longo, profundo, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. O ar do porão girava ao redor deles. As chamas dançavam nas paredes, e por um instante era como se Beatriz e Miguel estivessem ali, olhando-os através do tempo. Quando se separaram, Isadora encostou a testa no peito dele, tentando recuperar o fôlego. "Isso é errado", sussurrou. "É destino", respondeu ele com a voz rouca. O olhar dela subiu, confuso e entregue. "E se o destino for uma maldição, então seremos nós que o quebramos." De repente, um som ecoou da parede, um estalo seco como madeira. Partindo, ambos se viraram. O quadro, o retrato perdido, tinha uma rachadura que se abria no centro. Entre as figuras de Beatriz e Miguel, do interior da pintura, um brilho dourado começou a emanar, iluminando todo o porão. Afonso recuou, protegendo os olhos. Isadora, porém, deu um passo à frente, atraída pela luz. "Isadora, não!" ele gritou, mas era tarde demais. A luz envolveu o corpo dela, como se o próprio quadro a estivesse chamando de volta. Por um instante, ela viu o jardim coberto de neve novamente, ouviu risadas de criança e uma voz doce sussurrando em seu ouvido: "Obrigada por cumprir a promessa." A luz se apagou. Quando Afonso abriu os olhos, Isadora estava caída no chão, inconsciente. O quadro, agora, estava completamente diferente. A rachadura havia sumido e dentro da pintura, Beatriz sorria, mas ao seu lado, o homem na sombra agora mostrava o rosto de Afonso. Ele caiu de joelhos. "Não, isso não pode", segurou Isadora nos braços, enquanto lágrimas caíam sobre o rosto dela. Mas então, algo o fez parar. Os lábios dela se moveram e, com a voz fraca, ela sussurrou: "Miguel." Afonso congelou. O tempo pareceu parar. O vento cessou, a luz piscou e, por um breve instante, ele viu, refletido nos olhos dela, não o rosto de Isadora, mas o de Beatriz. A luz que envolveu Isadora desapareceu tão rápido quanto surgiu. O silêncio tomou conta do porão. Por um momento, Afonso acreditou que o tempo havia parado, ou talvez
que tudo tivesse acabado. Mas então ela respirou. Fraco, mas vivo. Ele se ajoelhou, tremendo, segurando o rosto dela entre as mãos. Os olhos estavam fechados e as pálpebras tremiam como se sonhassem com algo distante, Isadora. Sussurrou a voz embargada. Ela não respondeu, mas lágrimas escorreram pelos cantos de seus olhos. E quando ela finalmente os abriu, Afonso recuam os olhos dela, antes castanhos claros, agora eram de um tom profundo, embardurado. O mesmo olhar do retrato, o olhar de Beatriz. Durante alguns segundos, eles apenas se olharam. Nenhum dos dois ousou falar. O ar parecia pesado demais, carregado de algo que não se explicava, menos apenas se sentia. Então, ela sussurrou quase num fio de voz, Miguel. O nome soou como uma prece antiga, um eco vindo do passado. Afonso prendeu a respiração. Não, Isadora, sou eu, Afonso. Mas ela o olhava como se visse outro homem diante de si. As mãos dela subiram até o rosto dele, tocando-lhe as bochechas, os lábios, como quem tenta reconhecer o impossível. Você voltou, disse ela, sorrindo com ternura. Depois de tudo o que aconteceu, o inverno trouxe você de volta para mim. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se, por trás das palavras dela, outra voz falasse junto, menos a voz de Beatriz. Afonso a abraçou, sem saber se tentava protegê-la ou se proteger dela. Ela estava fria, mas o coração batia forte, rápido, vivo. O que está acontecendo com você? Perguntou. Ela respirou fundo e respondeu com os olhos perdidos. Lembro-me de tudo. O jardim coberto de neve, o homem que prometeram que eu deveria amar. E aquele que o meu coração escolheu. Ela se afastou lentamente, olhando o quadro agora silencioso à sua frente. Eu era ela, e você. Virou-se para ele. Você tem os olhos dele. Afonso ficou imóvel. Por um momento, desejou negar tudo, mas cada batida do coração dela parecia chamar o nome de um outro homem, menos um nome que também vivia dentro dele. Como uma memória antiga, herdada no sangue, subiram do porão em silêncio. A casa parecia diferente, menos mais viva, mas também mais pesada. Cada retrato nas paredes parecia observá-los. Cada sombra parecia sussurrar algo no salão principal. Isadora parou diante do grande espelho antigo. O reflexo não mostrava apenas ela, menos mostrava duas mulheres. Beatriz atrás dela, sorrindo. Você tá me vendo? Perguntou, sem se virar. Afonso olhou, mas só via Isadora. Não. O que você vê? Ela sorriu, triste. E lá, à noite, caiu devagar. Na sala do piano, Afonso acendeu velas para espantar o frio. Isadora estava sentada ao lado da janela, olhando a chuva cair sobre o jardim. Sabe o que é mais estranho? Disse ela. Não sinto medo. É como se finalmente eu estivesse em casa. Afonso se aproximou. E se não for uma lembrança? E se for o destino tentando se repetir? Ela o rolou. Os olhos dourados e suaves refletiam a luz das velas. Então talvez seja a hora de mudá-lo. O silêncio entre eles durou longos segundos. O som da chuva era o único ruído. E então Afonso falou, com a voz baixa, quase uma confissão. Ontem, quando te vi desmaiar, achei que te perderia. E percebi que o que sinto por você não pertence apenas a essa vida. Ela o encarou, o coração disparado. Afonso, Mas ele a interrompeu. Eu não sou Miguel Isadora, mas se o destino me deu o rosto dele, então talvez seja porque devo terminar o que ele começou. Ela levantou-se devagar, aproximando-se até ficar a poucos centímetros dele. E o que ele começou? Perguntou. Num sussurro, Afonso respondeu, olhando-a nos olhos.
um amor que o tempo não conseguiu apagar. O beijo veio como um reencontro inevitável, lento, dolorido. Não era paixão, era memória. Era a saudade de 100 anos encontrando um novo corpo para existir. As velas tremulavam, a janela se abriu com o vento e a chuva fria entrou pela sala. Mas nenhum dos dois se afastou. Quando finalmente se separaram, Isadora encostou a testa no peito dele. Sinto como se o tempo inteiro eu estivesse esperando por isso. Ele sorriu, triste. Mas e se for só um reflexo? E se nós estivermos revivendo a tragédia deles? Ela ergueu o rosto e respondeu: então que seja uma tragédia nova. Horas depois, ela dormia nos braços dele. O luar entrava pela janela, banhando o rosto dela, com um brilho pálido. Mas Afonso não dormia. Ficava orrando-a, tocando-lhe o cabelo, sentindo um medo que não sabia nomear. No fundo da casa, algo começou a ranger. O relógio antigo bateu 3 vezes. E do corredor, um sussurro atravessou o silêncio. O sangue deve ser pago. Afonso se levantou num salto, olhou em volta, o coração acelerado. Nada, apenas o som do vento. Mas quando olhou para o espelho da parede, viu, por um segundo, o reflexo de Beatriz, olhando com os mesmos olhos de Isadora, e uma lágrima escorrendo pelo rosto dela. Na manhã seguinte, Isadora acordou sozinha. Sobre a mesa, um bilhete. Fui à cripta da família. Preciso entender o que Beatriz realmente fez. Ene ou me siga, a autora ela leu e o medo voltou. Sabia que o que ele buscava não era apenas verdade, era perigo. Decidida, pegou o medalhão, guardou a carta e o diário de Beatriz na bolsa e saiu. A cripta dos Duarte ficava atrás do jardim, no alto de um morro coberto por neblina. As estátuas de anjos olhavam para baixo, como se lamentassem os mortos. Lá dentro, o ar era frio e úmido. Afonso estava de joelhos diante de um túmulo antigo, com uma vela nas mãos, no mármore. Lia-se: Beatriz Duarte menos 1879 menos 1901. Isadora se aproximou em silêncio. Você não devia ter vindo, disse ele, sem olhar, e você não devia ter vindo sozinho. Afonso virou-se. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ela não está aqui, disse, apontando para o túmulo. Olhe, a tampa da lápide estava quebrada. Dentro, apenas pó e flores secas. Nenhum corpo. Isadora levou a mão à boca. Ente, ela nunca morreu? Afonso balançou a cabeça. Ou talvez tenha voltado antes do tempo? Um trovão ecoou sobre o morro. A vela se apagou e quando a escuridão tomou conta da cripta, eles ouviram menos passos. Lentos, rasgando o silêncio, Afonso se colocou à frente dela. Mas a sombra que se formava no fundo da câmara não era humana. Era uma figura translúcida, vestida de branco, com um rosto idêntico ao de Isadora. Beatriz. A voz dela era doce, mas triste. Vocês quebraram o selo. O amor que deveria descansar agora voltou a sangrar. Isadora deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. O que você quer de mim? Quero o que o tempo me roubou. A sombra estendeu a mão. E naquele instante Isadora sentiu algo dentro de si, um calor subindo do peito, como se o sangue começasse a queimar. Afonso gritou o nome dela, mas uma força invisível o lançou contra a parede. Ele caiu, gemendo, enquanto a sombra se aproximava de Isadora. Não tema, minha filha, sussurrou Beatriz. O sangue é a ponte, e por ele viveremos outra vez. A mão fria tocou o rosto de Isadora, e o mundo desabou em luz. Quando Afonso abriu os olhos, a cripta estava vazia, as velas apagadas, e Isadora não estava mais lá. O silêncio após a luz foi total, nem vento, nem som. Apenas o frio. Afonso abriu os olhos devagar, a cabeça latejava.
e o gosto metálico do sangue lhe cortava a boca. Chamou o nome dela. 1, 2, 10 vezes, nada no chão. Apenas o medalhão, menos aberto, queimado nas bordas. Com a pintura de Beatriz e Miguel deformada pelo fogo, ele o pegou, as mãos tremendo. Isadora, fulminda, sussurrou. Mas a resposta veio do vazio. O eco do nome dela perdeu-se entre as paredes frias da cripta do lado de fora. O céu estava cinzento, a névoa se arrastava pelo jardim, e o sino distante da igreja soava como um lamento. Afonso subiu a colina cambaleando. Cada passo doía, mas a dor no corpo era pequena perto do desespero que sentia no peito. Chegou à mansão e correu para dentro. Isadora! O som da voz dele ecoou pelos corredores, rebatendo nas paredes cobertas de retratos. Nenhuma resposta. Então, algo mudou. As velas, apagadas há horas, acenderam-se sozinhas, e o piano, no salão onde haviam se beijado pela primeira vez, tocou uma única nota. Solitária, triste, Afonso parou na entrada. O ar estava pesado, com um perfume familiar de jasmim e tinta antiga. E ali, diante do piano, estava ela. Ou quase. Isadora usava o mesmo vestido branco da mulher do retrato. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros e os olhos, dourados, o observavam com serenidade. Mas não era o olhar de Isadora. Era o de Beatriz. Você voltou, disse ele, a voz trêmula. Ela sorriu, um sorriso doce e distante. Eu nunca fui embora. Afonso deu um passo à frente. Que fez com ela? Ela tá aqui? Respondeu a voz suave. Mas dorme. Precisava descansar. O corpo é frágil para carregar tanto amor. Ele cerrou os punhos. Beatriz, o que você quer? Ela se aproximou, os pés descalços deslizando sobre o chão frio. O que sempre quis. Miguel? Afonso estremeceu. Eu não sou ele! Beatriz sorriu com melancolia. O sangue não mente. O vento atravessou as janelas. As velas se curvaram e por um instante a sala pareceu voltar no tempo. As paredes perderam cor. O chão ficou coberto de neve e o piano tocava sozinho uma melodia antiga. Afonso olhou ao redor, atordoado. Beatriz menos, ou Isadora menos, andava pelo salão, tocando com os dedos os móveis, como quem reencontra um lar perdido. Aqui foi onde tudo começou. Murmurou. Pero foi aqui que prometi esperar. Mas ele nunca voltou. As lágrimas caíram devagar. Afonso tentou se aproximar, mas uma força invisível o empurrou de volta. O amor dele ficou preso nesta casa. Continuou ela. E agora quero levá-lo comigo. Ele tentou resistir e... Isadora, ela é a chave. Sem ela, eu não existo. A sombra das velas cresceu nas paredes, formando figuras humanas. Um casal de mãos dadas, Beatriz e Miguel. Afonso reconheceu os traços, os mesmos do retrato perdido. Mas o rosto do homem era o dele. As chamas começaram a dançar ao redor, e o som do piano ficou mais alto. Beatriz se aproximou, os olhos brilhando como ouro líquido. Se me amar, Miguel, o ciclo se encerra. Ele deu um passo atrás. E se eu não amar? Ela sorriu, triste. Então Isadora morrerá. O tempo pareceu parar. O coração de Afonso batia como um tambor. Tudo dentro dele gritava para fugir, mas a voz do sangue o puxava para perto. Ele olhou para ela, menos a mulher que amava e temia. Entendeu? Não havia mais linha entre passado e presente. Beatriz e Isadora agora eram uma só alma, presa entre dois amores. Ele deu um passo à frente. E outro, até que as mãos se tocaram. O toque era frio, mas dentro desse frio havia uma doçura impossível de negar. Se eu fizer isso, ela volta? Talvez, respondeu Beatriz. Mas alguém sempre precisa
ficar, Afonso fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Então ele sussurrou: então que seja eu. Beatriz sorriu, e naquele sorriso havia paz e tragédia. Ela encostou o rosto no dele, os lábios a um suspiro de distância. O amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma. E os dois se beijaram. O mundo explodiu em luz. O piano parou. As velas apagaram. O frio sumiu. Quando a luz cessou, a sala estava vazia. No chão, apenas o medalhão, agora fechado, com uma nova inscrição gravada na tampa. O sangue foi pago. O jardim florescerá novamente. Horas depois, a manhã trouxe sol pela primeira vez em semanas. A névoa se dissipou e o jardim de inverno floresceu, flores brancas cobrindo o mármore, como se a casa inteira respirasse alívio. Na entrada, o velho motorista observava em silêncio. Sobre o banco de pedra, Isadora dormia, envolta por um manto branco. Ela acordou devagar. Os olhos voltaram a ser castanhos, o corpo leve, mas Afonso não estava ali. Ela olhou ao redor e o silêncio respondeu. O medalhão repousava em seu colo. Quando o abriu, viu uma miniatura pintada à mão, Beatriz e Miguel, lado a lado, e atrás deles o jardim florescendo. Uma lágrima caiu sobre a pintura, e o vento soprou, trazendo um sussurro distante, como uma voz antiga dizendo: eu sempre estive aqui. Naquela tarde, Isadora pendurou o retrato perdido na parede principal da mansão. O sol entrou pela janela, banhando o quadro em dourado, e pela primeira vez em um século, o jardim de inverno ficou em silêncio, não de tristeza, mas de paz. Passaram-se 40 dias desde a noite da luz. Lisboa já não parecia a mesma. O frio cedeu, as flores voltaram a nascer nos cantos esquecidos da cidade, e a chuva deu lugar a um sol pálido, tímido, como quem volta depois de muito tempo, mas dentro da velha mansão Duarte. O tempo ainda tinha outro ritmo. Isadora caminhava pelos corredores com passos lentos. As paredes, antes cobertas de sombras, agora respiravam uma paz estranha. Nenhum eco, nenhuma voz. No salão principal, o retrato perdido estava pendurado novamente. A pintura havia mudado. Beatriz sorria. E o homem ao seu lado, Miguel, tinha o rosto de Afonso, mas o olhar era de quem, enfim, encontrara descanso. Isadora parou diante do quadro, o coração apertado entre saudade e gratidão. Você conseguiu, sussurrou. O jardim floresceu. O velho motorista entrou devagar, carregava nas mãos uma pequena caixa de madeira. Achei isto no porão, senhora, disse ele. Parece que o senhor Afonso deixou para a senhora. Ela pegou a caixa com cuidado. Dentro havia um envelope, um pedaço de fita de cetim e uma carta escrita com a caligrafia firme que ela conhecia tão bem. Isadora, se estiver lendo isto, é porque o tempo cumpriu o que prometeu. Não procure por mim. Estou onde o inverno termina e o jardim começa. Você devolveu a vida ao que estava esquecido, e por isso posso descansar. Mas lembre-se, o amor não acaba, apenas muda de forma. Quando o vento soprar do norte, olhe para as flores brancas. Estarei nelas. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse impedir. Ela sorriu, chorando, e prendeu a fita de cetim no pulso, como quem guarda uma promessa invisível. Nos dias que se seguiram, Isadora reabriu o ateliê, restaurava quadros, mas agora de outro jeito, menos como quem devolve alma aquilo que o tempo tentou apagar. O som dos pincéis, o cheiro da tinta, o vento entrando pelas janelas abertas, tudo parecia vivo novamente. Certa tarde, uma cliente nova chegou, uma senhora de cabelos grisalhos. Com um olhar gentil, ouvi dizer que a senhorita restaura retratos com o coração, disse ela, sorrindo. Isadora riu. Faço o que
Posso. A mulher colocou um quadro sobre a mesa. O retrato mostrava um casal jovem, de mãos dadas em um campo florido, mas algo na pintura a fez parar. O rosto da mulher tinha algo familiar. De onde veio este quadro? Perguntou Isadora. A senhora pensou um pouco. Pertenceu à minha avó. Ela sempre dizia que a mulher do retrato prometeu voltar um dia. Isadora tocou a tela. A ponta dos dedos arrepiou. Por um instante, ouviu menos bem fundo um sussurro. Obrigada, filha. Ela fechou os olhos, sorriu e continuou restaurando. O tempo passou. O jardim da mansão cresceu, enchendo-se de flores brancas que pareciam brilhar à noite. As pessoas da vila começaram a chamá-lo de Jardim do Destino. Diziam que, em certas madrugadas, um casal caminhava entre as flores, de mãos dadas, rindo baixinho, como se o tempo nunca tivesse passado. E se alguém escutasse com atenção, poderia ouvir uma melodia distante, menos a mesma que o piano da casa tocava sozinho. Há muito tempo, numa manhã de primavera, Isadora acordou com o canto dos pássaros. O sol entrava suave pela janela, pintando o quarto de dourado. Ela levantou-se, foi até o espelho e, por um instante, jurou ver outro reflexo ao seu lado, Beatriz. Sorrindo, com o olhar tranquilo, livre. Agora, sim, estamos em paz, disse Isadora. O reflexo acenou e desapareceu com a luz. Na parede, o retrato de Beatriz e Miguel parecia brilhar mais forte. E bem no canto inferior, onde antes só havia tinta seca, apareceu algo novo, assinado Isadora Duarte. Ela sorriu, emocionada. Pegou o medalhão e o colocou no pescoço. O vento soprou e as flores do jardim se abriram em cascata, como se a casa respirasse vida de novo. O som de um piano ecoou de algum lugar distante. Uma melodia antiga, a mesma que ele tocava. Ela fechou os olhos e ouviu. Quando o amor é verdadeiro, nem o tempo pode calá-lo. O sol se pôs sobre o jardim de inverno. As flores balançavam ao vento e no último raio de luz, duas sombras cruzaram o caminho de pedra, menos uma mulher de branco e um homem de terno escuro, DM, os dadas, sumiram entre as flores. O tempo passou, como passa o vento, silencioso, inevitável, leve. Décadas se foram desde que o jardim de inverno floresceu. As paredes da velha mansão agora guardavam apenas memórias, e o perfume das flores brancas ainda cobria o ar, como se cada pétala sussurrasse nomes esquecidos. Isadora, agora com cabelos prateados, vivia numa pequena casa ao lado do jardim. Ainda pintava, mas já não restaurava o passado, menos criava o presente com cores brandas, como quem aprendeu que toda dor também pode ser beleza. Naquela tarde, o sol se punha devagar, tingindo o céu de ouro e lavanda. Uma jovem entrou no ateliê, carregando uma tela embrulhada em tecido. Professora Isadora? Perguntou timidamente. A velha sorriu. Sim, minha querida, entre. O vento trouxe você. A moça colocou a tela sobre a mesa e revelou o quadro. Uma pintura inacabada, mostrando uma mulher diante de um espelho. Não consigo terminar os olhos dela, disse a jovem. É como se faltasse algo, como se ela estivesse esperando por alguém. Isadora se aproximou, tocou levemente a tela e o cheiro de tinta fresca se misturou ao perfume do jasmim vindo da janela. Ela sorriu com ternura. Então pinte o que sente, não o que vê. A moça franziu o senho. Mas e se o que eu sinto for impossível? Isadora olhou o horizonte pensativa. Então pinte mesmo assim. As coisas impossíveis são as únicas que o tempo não apaga. O vento soprou suave, balançando as cortinas. Um raio de sol atravessou o vidro e pousou sobre o medalhão, que Isadora ainda usava no pescoço. Envelhecido, mas intacto, ela passou os dedos sobre ele e a jovem perguntou: esse medalhão é de alguém importante? Isadora sorriu. De alguém que prometeu voltar
quando o vento mudasse. A menina se encantou. E ele voltou? Isadora olhou para o jardim lá fora. As flores brancas dançavam ao vento. Por um instante, uma silhueta apareceu entre elas, menos a de um homem alto, de terno escuro, olhando para ela com um sorriso sereno. Ela sorriu de volta, com os olhos marejados. Sim, respondeu baixinho. O vento sempre cumpre as promessas que o amor faz. A jovem terminou de pintar. Agora, a mulher, no quadro, tinha olhos vivos, olhos que pareciam guardar séculos de histórias. Quando Isadora viu, seus lábios se moveram num sussurro. Beatriz, a menina, perguntou: quem? Mas Isadora apenas sorriu. Alguém que aprendeu a amar até o fim do tempo. O relógio marcou 6 horas. O vento soprou novamente, forte o suficiente para abrir as janelas. As pétalas invadiram o ateliê, espalhando-se pelo chão como neve branca. Isadora fechou os olhos, sentindo o toque das flores contra a pele, e no meio do vento ouviu uma voz que reconheceria em qualquer vida. Estou aqui. Ela abriu os olhos, o jardim cintilava com a luz do crepúsculo. E lá estava ele, Afonso, ou talvez Miguel, ou talvez ambos, de pé entre as flores, sorrindo. Como da primeira vez, ela se levantou com esforço, mas o coração leve como o de uma menina. Deu um passo, depois outro. O vento a envolveu, e cada pétala que tocava seu corpo brilhava como ouro. A jovem gritou atrás dela: professora, espere! Mas quando correu até o jardim, não havia mais ninguém, apenas flores espalhadas e o medalhão aberto sobre o banco de pedra. Dentro dele, uma pintura minúscula havia mudado outra vez. Agora mostrava 3 figuras: Beatriz, Miguel e Isadora, de mãos dadas, sorrindo no jardim de inverno. O vento soprou mais uma vez, trazendo uma última pétala branca que pousou sobre o quadro da jovem. Ela a observou brilhar sob o sol poente e, sem entender por quê, sorriu com lágrimas nos olhos. Quando o amor é verdadeiro, nem o tempo nem a morte conseguem impedi-lo. O sol se pôs completamente, as flores se fecharam e o jardim de inverno adormeceu em paz, guardando entre folhas e memórias a história de um amor que atravessou o tempo e cumpriu sua promessa no vento.